Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje, falando sobre osteoporose. Conosco o Dr. Leonardo de Paula Almeida, continua conosco, ele que é médico da família, e também a doutora Carolina Sasdelli, ela é médica reumatologista do AME Barretos. A osteoporose é realmente uma doença silenciosa? Sim, e isso pode ser bom e pode ser ruim. Então, o fato da doença ser silenciosa pode ser bom porque eu não sinto nada, né? Não vou sentir dor. Mas eu sempre digo que dor, às vezes, é um mecanismo de defesa, né? É para mostrar para você que tem alguma coisa que não está correndo bem. E o osso, ele pode enfraquecer, enfraquecer, enfraquecer. E eu não vou sentir nada com isso. Então, é muito comum eu não sentir nada, nada. Na verdade, eu não tenho sintoma nenhum. O primeiro sintoma já é a complicação da osteoporose, que é a fratura. E aí sim dói bastante. Mas quando complica, quando fratura. Antes, não. E quando dói também, acaba sendo um alerta, né? Que ajudaria a doença a não ser tão silenciosa, tá certo o raciocínio? Mas como não tem a dor, a pessoa não se cuida e se não está fazendo segmento médico, um acompanhamento médico regular, o risco ainda é maior. E aí o que é o problema? Quando tem uma fratura, dependendo da fratura, pode ficar muito tempo dentro de uma internação, essa internação pode ter complicações, entendeu? O que essa fratura vai causar no impacto na vida dessa pessoa? Às vezes ela vai ficar dias sem poder trabalhar. Então, isso tem um impacto muito grande na vida social e até econômica da pessoa. Então, por isso que é uma cadeia de eventos que a gente tem que começar desde cedo a acompanhar. O senhor falou que ela pode ficar internada, pode ter uma outra complicação. Ela é fator de risco para outras doenças? Não, geralmente não. A osteoporose ela é mais consequência de algo que acontece nos ossos. A Carolina falou desde o início sobre a osteoporose, é quando a gente o osso começa a ficar mais ralo, vamos falar assim, mais ralo. A gente faz um raio-x, mostra que ele está estranho, essa imagem do raio-x não está igual era antes, deveria estar diferente, tá? Por quê? Está se perdendo cálcio. O osso está perdendo cálcio, ou seja, precisa colocar cálcio lá dentro do osso para reestruturar. E o que a gente come, só o que a gente come às vezes, não vai ser suficiente para isso a partir de uma certa idade. Então, às vezes, precisa complementar com tratamento medicamentoso, que vai fazer o quê? Vai fazer com que o cálcio chegue até o osso e fortaleça o osso, evitando aí que comece a ficar cada vez mais deteriorado e causando as lesões, que são as fraturas. Fazer com que o cálcio chegue ao osso, isso aí faz parte do tratamento. Como seria esse tratamento? Existem vários tratamentos hoje em dia para osteoporose, alguns que não são de preço alto, de custo muito alto, que estão disponíveis em algumas UBSs, em algumas farmácias populares. Então, existe um tratamento medicamentoso que geralmente é feito semanalmente com comprimido. Tá? E o que esse comprimido faz? Especificamente esse tratamento que é o mais preconizado, é aquilo que o Dr. Leonardo falou, ele estimula a produção óssea. Tá? Então, ele estimula o osso. Apesar do nosso osso ser um esqueleto, a gente tem aquela ideia de que aquilo é estático, que aquilo não muda. Mas a gente tem várias células pequenininhas ali que fazem ou a reabsorção daquele esqueleto ou a formação. E esses medicamentos estimulam a nova formação de um osso novo e uma mineralização óssea, que é aquilo que o Dr. Leonardo falou, colocar o cálcio dentro do osso. Muitas pessoas não têm uma alimentação suficiente em cálcio. Nesses casos, além dessa medicação, a gente tem que associar a suplementação de cálcio ou de vitamina D, quando a vitamina D está baixa. Doutora Carolina, mas a gente pode dizer que o principal tratamento ainda é a prevenção? Com certeza. Então, o principal tratamento ainda é a prevenção. E a prevenção ela não deve começar só quando eu tenho mais de 50 anos. Isso é muito importante. A prevenção ela tem que começar desde os primeiros anos de vida, com uma dieta rica em cálcio, com uma boa exposição solar. A atividade física é extremamente importante, porque a gente sabe que o estímulo do exercício físico, ele estimula o nosso osso a produzir osso novo. E quem tem osteoporose pode praticar exercício? Deve praticar exercício. Então, essa é uma dúvida muito comum dos pacientes. Eu tenho um osso tão fraquinho, porque a gente explica isso para o paciente, porque o osso fica como um cristal, ele fica muito fraquinho, muito fácil de quebrar. Eu tenho osteoporose, eu não posso fazer exercício. É exatamente o contrário. Eu preciso, se o meu osso está fraco, eu preciso fortalecer tudo que eu tenho em volta do osso. O que eu tenho em volta? Eu tenho músculo, eu tenho tendão, eu tenho tecido adiposo. Então, eu preciso fortalecer essa musculatura. Não só com exercício de baixo impacto, porque antigamente a gente achava, é só hidroginástica que eu devo fazer, ou então só devo fazer pilates. Não que sejam exercícios ruins, são exercícios ótimos. Mas falando em osteoporose, o exercício com carga, a caminhada, mesmo a musculação, com peso, claro, com um profissional habilitado,
é muito importante na osteoporose. Treino de equilíbrio, porque os pacientes perdem o equilíbrio, podem cair e aumenta o risco de fratura. Mais uma vez, é um tratamento conjunto com outras especialidades, focando na melhora da qualidade de vida. Sim, a Carolina é reumatologista, mas geralmente a osteoporose pode ser tratada com clínico, com médico de família. O que chega para o reumatologista geralmente é uma complicação do tratamento feito tardiamente ou algum erro no tratamento. Mas esse tratamento é simples. A medicação ela é disponível na rede pública hoje. Hoje, praticamente quase todas as unidades básicas têm disponível essa medicação. Então, ou seja, é um tratamento acessível. Não é um tratamento que vai limitar o uso dessas medicações ao paciente. Então, não vejo problema. É aquilo, começar desde cedo a observar como que está a dieta dessa pessoa e o desenvolvimento. Doutora Carolina, tem algum ponto ou alguns pontos do corpo que são mais atingidos pela osteoporose? A osteoporose, por ser uma doença óssea e uma doença do esqueleto, ela acomete o corpo inteiro. Mas existem alguns sítios, que a gente chama, alguns sítios ósseos, que são os que a gente diagnostica a osteoporose, que são os sítios que têm maior risco de fratura. Então a gente está falando, por exemplo, nas vértebras, e aí vem a questão de fraturas assintomáticas vertebrais. Que as pessoas falam, mas vértebra pode fraturar? Porque a gente só pensa no osso quebrando e a gente engessando, né? Mas a vértebra que compõe a nossa coluna, ela pode achatar e diminuir de tamanho. Isso a gente chama de fratura vertebral. É aquela pessoa que, com o passar da idade, está diminuindo de altura. Aí a pessoa fala, nossa, que estranho, eu já diminui 2 centímetros em relação ao que eu era. Opa, a gente precisa fazer um raio-x para ver se não tem uma fratura vertebral. Porque a osteoporose, ela acomete a coluna vertebral. Outro sítio muito comum, que a gente vem falando bastante aqui hoje, é o quadril. Então, o quadril é extremamente importante na avaliação óssea, é um sítio muito acometido e um sítio de fratura. Outra região que a gente também pode analisar, a gente usa para analisar na densitometria óssea, seria o rádio, que é o nosso braço, né, o antebraço, que várias pessoas, é muito comum também, muita gente tem alguém em casa, conhece alguém que já aconteceu isso. Ah, escorregou, apoiei com a mão no chão e quebrei o punho. Então, a gente precisa ver, esse punho deveria ser mais forte do que você cair e apoiar o punho. Então, é outro sítio que a gente avalia como que está a densidade mineral óssea. Mas o esqueleto, como um todo, ele fica mais frágil. É uma doença muito séria, pelo que vocês estão explicando, que traz muitas complicações, mas pelo que a gente observa, até o doutor Leonardo estava chamando a atenção para isso, ainda ela é pouco discutida. Acha que falta diálogo sobre a osteoporose? Falta diálogo, falta um pouco de consenso. Eu vejo médicos tomando condutas também diferentes. Quando é que a gente precisa iniciar a densitometria óssea? Quando é que a gente precisa iniciar o tratamento? Existe um pouco de divergências, às vezes, em relação à osteoporose. E aí que está. O exame de raio-x, às vezes, é até fácil de você conseguir, mas o densitometria óssea, às vezes, é mais difícil. Tem centros que você consegue facilmente, Barretos, por exemplo, é um local que a gente tem acesso à densitometria óssea, mas tem locais do país que não tem como ter acesso à densitometria óssea. Mas aí também, existe também testes, né, Carolina, que podem ajudar a indicar que aquela pessoa tem osteoporose mesmo não fazendo densitometria óssea. Isso é importante que o doutor Leonardo falou. A gente tem exames que nos ajudam, que nos auxiliam no diagnóstico, que é a densitometria óssea, o raio-x, que infelizmente em alguns lugares ele não está disponível. A gente tem atualmente um algoritmo de computador que já é validado para o Brasil e lá eu coloco todos esses fatores de risco que a gente comentou. Idade, medicamento em uso, se eu já quebrei ou não, se tem alguém na minha família que quebrou ou não, qual que é o meu peso, se eu não posso colocar densitometria óssea, eu posso colocar o meu IMC, que é o índice de massa corporal. E aí faz um cálculo, o algoritmo mesmo faz um cálculo e me diz qual é a probabilidade daquela pessoa ter alguma fratura em 10 anos. Isso já me indica e já me autoriza a tratá-la, mesmo que eu não tenha acesso a um exame que seria um exame padrão ouro, que seria a densitometria óssea, que infelizmente não é um exame tão caro assim, e ainda assim é um exame que não está disponível em todos os lugares do Brasil. Doutora Carolina, no Brasil são 10 milhões de mulheres que sofrem com a doença. Mesmo entre as mulheres, a senhora acha que é uma doença que ainda não tem muito diálogo? Eu acredito que sim, é uma doença que a gente demora para reconhecer como doença, demora para ocorrer o diagnóstico. Muitas vezes, quando a gente descobre, quando a gente tem o diagnóstico, a gente já está tratando numa fase tardia e a gente já não vai falar mais de prevenção.
Então, é importantíssimo que a gente olhe para essa população, que é uma população enorme e que pode ser, inclusive, ainda maior do que isso, porque a nossa população, a gente não pode esquecer, ela está envelhecendo. Então, a gente tem dados no Brasil que em 2015 a gente teve, em média, mais ou menos 121 mil fraturas de fêmur. Para 2050, a probabilidade é que a gente tenha 160 mil. Nós vamos ser campeões, a América Latina vai ser campeã em fratura de fêmur no mundo. Então, a gente precisa reconhecer isso como doença, começar a diagnosticar e começar a tratar, porque é uma doença prevenível. A gente fala de tantas outras doenças, né? Câncer, que é uma doença que a gente também tem que ter atenção, pressão alta, diabetes, doença cardiovascular, infarto, derrame, e a gente esquece do osso, talvez por ser silencioso. Como vocês acham que deveria ser a prevenção, eu digo, entre as mulheres, que é o maior público, né? Acho que principalmente onde a incidência de maiores casos. Eu acho que é o que a gente está fazendo hoje, é a divulgação, é começar a falar do assunto. É pouco comentado, a osteoporose ainda é pouco comentada. A partir do momento que você torna um assunto mais comentado, a preocupação acaba aumentando. E aí a procura também aumenta em relação à questão óssea. E isso ajuda. Então, o intuito é esse, aumentar a exposição ao assunto. E talvez deixar de achar que é normal, né, ter osteoporose. Porque como é uma doença que é muito mais comum em idosos, a gente tem aquele hábito de achar que é normal, que é uma doença de velho. É normal, uma doença de velho, ele caiu e quebrou. É normal, né? Ele está velho, o osso está fraquinho, caiu e quebrou. Não, isso talvez poderia ter sido prevenível, entendeu? Então, a gente vê muito paciente idoso independente, que faz tudo sozinho, com a cabeça boa, lendo, cuidando de várias outras doenças que deve cuidar mesmo, mas a saúde óssea não. Aí um dia estou lá limpando meu jardim, escorreguei, caí, quebrei o fêmur. Pronto, aí é o que o Dr. Leonardo falou. Uma internação prolongada, com uma mortalidade altíssima de 20%, com uma probabilidade muito grande de não voltar a andar. Então, com várias outras complicações que a gente poderia ter evitado de forma, assim, digamos assim, simples e econômica. E quando a gente fala, como vocês disseram, que a osteoporose tem uma relação muito grande com a alimentação, é preciso uma ingestão de cálcio, existe essa preocupação também porque a gente vive em um país onde a maior parte da população não tem acesso também a uma alimentação de qualidade? Com certeza. A gente vai falar a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar em alimentação, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não têm muita opção no que escolher para comer. E falei inicialmente sobre, por exemplo, a intolerância à lactose. A gente sabe que existe opções de derivados do leite sem lactose, mas, claro, o custo é muito mais alto. Tem pessoas que não vão ter condições de pagar. Então, é muito difícil falar sobre isso num país que ainda tem uma disparidade social muito grande, né? O Hora da Saúde de hoje continua o nosso assunto osteoporose, essa doença silenciosa. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre cura. Existe cura para a osteoporose? Eu continuo aqui com a doutora Carolina Sasdelli e também com o doutor Leonardo de Paula Almeida. Até mais!